Romanos, capítulo de número 5, verso 5, a partir do verso 5 até o versículo 8. Vamos fazer a leitura da Santa Bíblia. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos ler todos juntos o versículo de número 8, todos juntos comigo. Mas Deus prova Deus demonstra, Deus revela. Meus amados, estamos aqui seguindo a nossa sequência de exposição na carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 5 nós temos aquilo que chamamos das bênçãos da justificação. Ou seja, uma vez justificados pela fé em Cristo Jesus, justificados mediante a fé, Paulo vai dizer de uma série de benefícios que essa justificação traz à vida do crente. Isso porque ele já falou sobre a necessidade dessa justificação e como Deus trouxe a todos nós, através de Cristo, da vinda do seu Filho. Então, uma vez que recebemos essa justificação, este meio pelo qual nós somos reconciliados com Deus, justificados, declarados justos perante este tribunal divino, Paulo vai dizer que, primeiro, nós desfrutamos da paz com Deus. Segundo, ele vai dizer que temos acesso a esta presença de Deus, a esta graça. Depois vai dizer que nós temos também a mesma alegria, nós temos também o regozijo de nos gloriarmos na própria esperança. Temos alegria na esperança da vida eterna. Mas no versículo 3 também ele vai dizer que temos também alegria diante das próprias tribulações. Ou seja, a justificação nos traz paz com Deus, acesso a Deus, esperança da glória do Senhor, mas ela não nos isenta de passarmos pelas tribulações, de passarmos pelas lutas, porque esta tem um propósito, essas lutas têm uma finalidade na nossa vida, como ele diz no verso 4, e vai produzir em nós perseverança, por sua vez experiência, e por sua vez vai fortalecer a nossa esperança no Senhor. No versículo 5, que iniciamos no nosso último encontro, ele diz: essa esperança, ela não nos deixa confundidos. A outra versão diz decepcionados. Ele diz por quê? Ele diz, por causa do amor de Deus. Nós temos convicção deste amor, temos prova deste amor. Ou seja, o que Paulo vai dizer que também a justificação nos traz esta garantia, essa certeza deste amor de Deus. E agora ele aqui descortina esse tema, nesses versos 5, 6, 7 e 8, falando deste amor de Deus. Um tema central das Escrituras. Nós sabemos disso. Deus nos ama. E a grandeza deste amor é revelada justamente aqui nesses poucos versos. Nessa pequena mensagem, desse trecho das Escrituras, Paulo, de maneira muito sábia, vai falar acerca da certeza que devemos ter e que temos e que precisamos a cada dia nos firmar nesta certeza de que Deus nos ama. E aqui há uma descrição deste amor, de como é este amor. Primeiro, Paulo vai dizer aqui, meus amados irmãos, que este amor, ele é abundante. Olha o verso 5, como ele apresenta isso. Ele diz que o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos
foi ortogado. Preste atenção aqui a esses dois verbos. O tempo do verbo, ortogado, derramado. Porque quando ele diz que o Espírito Santo nos foi dado, nos foi ortogado, ele já coloca aqui como um fato do passado. Nos foi dado o Espírito Santo. Mas já o amor, ele disse, ele se apresenta, ele é derramado. Ou seja, apesar de ser uma experiência, um fato histórico, a dádiva do Espírito Santo para a igreja, a experiência deste amor, ela é presente na nossa vida. Por que ele usa, por que esse amor é abundante? Veja que quando ele fala aqui, ele usa o verbo derramar. A ideia que ele tem é de uma ação muito rica, muito abundante, muito generosa, como uma água que está sendo despejada até o transbordar de alguma coisa. A imagem que é passada aqui, a figura desse derramar, é a figura da plenitude deste amor de Deus, como uma grande chuva que cai sobre nós. Ele diz que este amor é derramado, e a ideia é derramado de maneira sem medida, abundantemente, nos dado em abundância, diz o texto. E o veículo, aquele que conduz este amor que é derramado, ele diz, é justamente o Espírito Santo que já foi dado. Esse é o papel do Espírito Santo no ato da nossa conversão, e aqui existe até uma discussão teológica, se esse amor ele vem como após a conversão ou no ato da conversão, mas nesse momento não interessa tanto. O que importa para a gente é entender isso, que no ato do momento da nossa conversão em Cristo, no momento que o Espírito Santo nos foi dado, no momento que o Espírito Santo vem a nós, há também um batismo de amor, um derramar do Espírito Santo poderosamente, do amor de Deus através do Espírito Santo, poderosamente sobre nós, como sendo uma experiência, sim, subjetiva, sim. Podemos sentir a grandeza deste amor através da vida e da presença do Espírito Santo que nos foi dado. É como aquele que comunica, é como se o Espírito Santo viesse a nós para dizer, veja quão grande amor nos tem dado o Pai. Veja o quão grande amor. Ele comunica esse amor. Ele transmite este amor. Ele faz com que vejamos a grandeza deste amor. Se nós compreendermos um pouquinho a missão do Espírito Santo na vida do pecador, não é isso mesmo? Convence do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele que nos leva aos pés da cruz, que nos leva aos pés do Salvador. E quando nos rendemos ao Senhor, somos inundados por este amor. Por quê? Porque o próprio Espírito, ele já revelou para nós, já mostrou. Eu sempre costumo dizer que essa obra do Espírito Santo é como se ele nos pegasse, abrindo os nossos olhos espirituais, iluminando os nossos olhos espirituais, trazendo clareza para nós, nos mostrasse o quão pecador nós somos, miseráveis pecadores nós somos, e quão condenados nós estamos. Então é como se ele nos pegasse e nos fizesse sentir debaixo desta ira divina e ao mesmo tempo nos sentir na condenação eterna. Nos convenceu do pecado, nos convenceu da justiça, nos convenceu do juízo. É como se ele antecipasse para nós, pecadores, o que nos aguarda sem Cristo, o que nos aguarda sem a salvação, o que nos aguarda sem a redenção em Cristo Jesus, sem a justificação. Somos miseráveis pecadores, ofensores da santidade de Deus, maculamos o seu santo nome, somos rebeldes, inimigos da sua cruz. Nos sentimos, ele nos faz sentir assim, perdidos, convencendo do pecado, dessa justiça, do juízo divino. Nos sentimos como quem está dizendo assim, ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Morrerei, Senhor, sem a sua
sem a sua graça salvadora. Mas ao mesmo tempo que Ele nos faz assim, nos sentir desamparados, condenados por conta da justiça divina, ao mesmo tempo também nos faz sentir a grandeza do amor de Deus, quando nos traz aos pés do bendito Salvador, quando nos mostra a grandeza da obra de Cristo. E aí esse amor, esse banho, ou essa inundação de amor, invade o nosso coração. É o que Paulo está dizendo. Como este amor, ele disse, é abundante, porque ele é derramado por esta ação sobrenatural e poderosa do Espírito Santo. É o bálsamo que é encontrado em meio à dor, em meio à aflição. Esse amor é como quem estava morrendo afogado e de repente é trazido de volta à superfície, é emergido e respira a grandeza deste amor. Ele me amou, Ele me salvou. Oh, que grande amor, que grande amor, que grande amor, que grande amor. Quem nos faz ver essa grandeza desse amor? O Espírito Santo, diz Paulo. Ele é abundante. Essa é a experiência. O Espírito Santo nos traz a clareza, a profundidade, como diz Paulo, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento deste amor, as dimensões deste amor. Nos faz entender isso. Quando Ele vem a nós e nos comunica com clareza este amor de Deus. Por isso Ele diz que é derramado. Em que? Ele diz nos nossos corações, que é o centro da nossa personalidade, a fonte de todos os pensamentos, sentimentos e a fonte das nossas decisões. Ao derramar este amor em nosso coração, Deus não apenas nos convence de que Ele nos ama, mas também transforma a nossa essência. Somos transformados, somos mudados pela grandeza deste amor. Como diz Paulo, constrangidos agora pelo amor de Deus. Constrangido, mas ao mesmo tempo que nos sentimos amados e seguros, não apenas emocionalmente, mas espiritualmente, na força deste amor. É esse amor ministrado pelo Espírito Santo, irmãos, que nos capacita a enfrentar as crises, a nos enfrentar a rejeição do mundo, a nos enfrentar o medo. Como diz João, lançamos fora todo medo. É esse amor que faz com que lembramos que somos profundamente amados pelo Pai. Paulo ainda vai dizer no verso 6 que este amor, ele é abundante, mas também ele é eterno. Ou seja, ele não é casual. Ele não nasce assim, do nada. Paulo diz no versículo 6, que porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, a seu tempo, e essa é a expressão aqui. Já aos Efésios, Paulo vai nos lembrar que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. O amor de Deus por nós, ele é eterno. Não depende do tempo, do espaço ou das nossas ações. Mais à frente, no capítulo 12, no capítulo 8 desta carta, diz: a quem conheceu, e a expressão original é a quem amou antes. Conheceu, amou antes da existência do mundo, antes ele nos amou. Mas quando ele diz ao seu tempo, também indica que aqui um momento certo da revelação da grandeza deste amor. É bem verdade que toda a criação revela a grandeza do amor de Deus. Tudo que existe está dizendo que Ele é real e que Ele nos ama. Mas é no tempo certo, na plenitude dos tempos, que Deus manifesta a grandeza deste amor através do seu Filho. João 3, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí está o tempo, a seu tempo
é quando Ele nos amou. No momento exato, Ele revela a grandeza deste amor. Um amor eterno, mas um amor também temporal, revelado no tempo, revelado na história. Embora o amor de Deus seja eterno, Ele se manifesta de forma concreta na história através da cruz, mas também na nossa própria história, na nossa história de vida, no nosso momento de encontro com Ele. Não foi assim? A seu tempo, Cristo mostrou seu amor na cruz, mas a seu tempo também mostrou esse amor por nós quando nos encontrou, quando foi ao nosso encontro, quando estávamos perdidos, vagando por este mundo afora. E Ele foi lá e nos buscou e nos amou, porque eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E foi ao nosso encontro. Por isso dizemos que não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que nos salvamos, foi Ele que nos salvou. Não fomos nós quem o aceitamos, foi Ele que nos aceitou. Porque o seu amor veio ao nosso encontro. Na nossa história, no nosso tempo, podemos dizer que Ele se revelou a nós. Você se lembra? Você tem na sua memória esse dia, esse momento? Cantamos às vezes aquele velho corinho, foi algum dia que Cristo me salvou, foi algum dia. Pois é, você se lembra qual foi o dia? Você se lembra qual foi a hora que esse amor foi revelado a você, que esse amor foi manifesto a você? Você se lembra? Ao seu tempo, quando Cristo mostrou para você, dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então esse amor eterno, mas que também se revela na história. Mas Paulo ainda vai dizer que esse amor, ele é um amor imerecido. Diferente do amor dos homens, que é sempre uma resposta a um amor de alguém, mas esse amor de Deus, ele é um amor imerecido. Nós não amamos a Ele, nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro, diz a Bíblia. Então, Ele não nos ama porque nós o amamos. Esse amor imerecido, diz Paulo, versículo 6, ele diz que a seu tempo Cristo morreu. Por quem? Ele diz, quando éramos fracos. Olha como esse amor imerecido. Ele amou a quem? Os fracos. E o fraco aqui, o termo significa, é uma referência à nossa total incapacidade. Total incapacidade de ser agradável a Deus, com os nossos próprios méritos. Sem Cristo somos espiritualmente impotentes, fracos. Ele amou os fracos, os que não podiam de maneira nenhuma fazer algo para que tornasse agradável aos olhos do Senhor. E Paulo ainda vai dizer que ele amou os ímpios. Ele vai dizer mais adiante que a seu tempo ele morreu pelos ímpios. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Lá na frente, ele diz que, versículo 6, ele diz, a seu tempo morreu pelos ímpios, quando éramos fracos, e pelos ímpios. E ímpio se refere a quê? O ímpio se refere justamente àqueles que vivem sem nenhuma reverência ou respeito para com Deus. São aqueles que rejeitam a Deus, que não demonstram nenhum amor para com o Senhor. No capítulo 1, no verso 18, ele diz que a ira de Deus se revela contra toda impiedade dos homens. E nós éramos isso, ímpios. Pessoas que não tinham nenhuma reverência para com Deus. Pessoas que viviam uma vida completamente alheia à vontade do Senhor. Não nos preocupávamos com isso. Essa é a nossa impiedade do nosso coração. Veja, um amor imerecido. Ele não morre pelo justo, ele não morre pelo bom, ele morre pelo fraco. E éramos fracos, incapazes de fazer a vontade de Deus. Ímpios, que viviam completamente desrespeitando completamente a vontade de Deus. Mas Paulo vai dizer que ele amou também os pecadores. Ele vai dizer no versículo 8, sendo nós ainda pecadores. Ele diz que éramos fracos, éramos ímpios,
ímpios, mas também ele disse que nós éramos pecadores. Sendo nós ainda pecadores, foi quando Cristo morreu por nós. E aqui, pecadores, devemos lembrar, de fato, o conceito bíblico de pecado. Nós éramos pecadores porque pecado é errar o alvo. Ou seja, como pecadores, nós falhamos. Nós não atingimos o padrão perfeito de santidade e de justiça de Deus. Nós erramos o alvo. Deus estabeleceu um alvo de santidade e justiça. Mas pecado é errar o alvo. E se somos pecadores, então nós erramos o alvo. Nós não alcançamos, não acertamos fazer a vontade de Deus. Pecado, diz a Bíblia, que é rebelião. Pecar é recusar a soberania de Deus e optar por seguir o seu próprio caminho, rebelar-se contra Deus. Então, se ele morreu por nós, pecadores, ele morreu por rebeldes. Nós éramos rebeldes. Ele disse que também, a Bíblia diz que pecado é injustiça. Ou seja, é o mal cometido quando o bem não é realizado. Toda injustiça é pecado, diz a Bíblia. E nós éramos justamente assim, injustos. Nós não apenas praticávamos o mal, como também nós não realizávamos o bem. E pecado, diz a Bíblia, que é transgressão da lei de Deus. Isso significa que também nós éramos transgressores, desobedientes quanto à vontade revelada de Deus. Transgredimos, desobedecemos, quebramos os seus mandamentos, que inclusive lemos hoje aqui. Então, quando ele diz que ele nos amou quando nós éramos pecadores, devemos trazer à lembrança justamente que tipo de pecadores nós éramos. Pecadores que erravam o alvo, pecadores que eram rebeldes, pecadores que eram injustos, pecadores que eram transgressores da sua lei, da sua vontade. Sim, esse amor imerecido, porque ele amou o fraco, ele amou o pecador, mas também ele amou o inimigo. O versículo 9 e o versículo 10. O versículo 10 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados. Nós não éramos amiguinhos de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Ou seja, a ideia de que nós éramos inimigos é a ideia de que, de fato, estávamos debaixo da sua ira, debaixo da sua santa ira, da sua justiça. Não gozávamos de nenhuma amizade com Deus, não gozávamos de nenhum relacionamento. Apesar de Deus nos amar, mas nós não éramos amigos de Deus, nós éramos inimigos. Por isso que esse amor, ele é um amor imerecido. Então, Paulo diz que este amor, nós vamos ver então que, em primeiro lugar, esse amor é um amor abundante. Abundantemente foi derramado sobre nós. Um amor eterno, mas revelado na história, mas também um amor imerecido. E, por fim, Paulo vai dizer que este amor é um amor que já é provado. Não aprovado, mas mostrado, revelado, provado. E aqui a prova deste amor, Paulo vai dizer que primeiro está na entrega do próprio Deus, no versículo 8. Ele diz: mas Deus prova, e está se referindo ao Pai, mas Deus prova. No capítulo 8, lá na frente, ele vai dizer que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. E essa é a prova. A prova é a entrega do Pai. O Pai deu o que Ele deu? Ele deu o seu próprio Filho. Quando ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. E quando ele fala de Cristo aqui, ele está falando do Filho de Deus. Ele está falando do Filho de Deus. Ele disse: ele deu o seu próprio Filho, o Filho eterno, ele deu. Essa é a prova, essa é a demonstração. Essa é a maior declaração de amor de Deus para conosco. É quando ele nos vê conforme o texto, como ele nos vê como fracos, ele nos vê como ímpios, ele nos vê como pecadores, ele nos vê como inimigos, ele nos vê dessa forma, mas ainda assim, ele nos ama
dando o seu Filho por nós. Nos ama, apesar de toda essa nossa situação. Segundo também, essa prova é a entrega do próprio Cristo. Porque aqui nós temos a prova do amor de Deus, mas também temos a prova do próprio Cristo, o fato de Cristo morrido por nós. Porque Cristo se deu, Cristo se entregou. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por minha própria vontade, foram as suas palavras. E aí está a demonstração visível deste amor. A cruz, quando ele diz no versículo 8, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Morrido por nós. A cruz é o ápice deste amor de Deus. Nela, a sua justiça e a sua misericórdia se encontram. A justiça, porque ali está condenando o pecado em Cristo Jesus. Mas a sua misericórdia, porque também está salvando o pecador através de Cristo Jesus. A maior demonstração de amor está na cruz. Quando Cristo morreu, morreu como substituto, morreu pagando o preço, morreu tomando o nosso lugar, morreu levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões e morrendo a nossa morte. Ali está a maior demonstração de amor. Se alguém quer saber se Deus lhe ama, a maior demonstração de amor não está no presente, está no passado. Se você tem dúvida de que Deus lhe ama, não procure resposta sobre este amor na atualidade. Olhe para trás e veja o Calvário, veja a cruz do Senhor. É lá que Deus prova o seu amor. A experiência da demonstração do amor de Deus por nós não é agora, é lá atrás, lá no passado. É quando olhamos para a cruz e dizemos, aquela cruz era minha, aquela cruz, quem a merecia, era eu. Mas aquela cruz a tomou em meu lugar. Ali está a maior prova de que Ele me ama. A maior prova é Ele ter morrido. Diz o texto que a maior prova não são as suas obras, milagres, curas. A maior prova não é o seu discurso, sua pregação, mas a maior prova, ele diz, é o fato dele ter morrido. É o fato dele ter pago o preço do nosso resgate, da nossa salvação e da nossa redenção. Meus amados irmãos, uma mensagem singela, simples, entretanto profundíssima. O amor de Deus. E Paulo está dizendo aqui, olha a certeza que devemos ter. A justificação também nos traz isso. A certeza de que Deus nos ama. E ele fala isso em meio às provas, porque ele acabou de falar das tribulações. Acabou de falar das adversidades, das lutas. Porque para alguns, a prova do amor de Deus seria Deus lhe isentar das provas. Seria Deus lhe tirar das provas. Seria Deus lhe poupar das experiências amargas da vida. Essa seria a prova. Ah, Deus me ama. Vejam como Deus me ama. Deus não me deixa passar por tribulações. Deus me poupa das tribulações. Deus me isenta do sofrimento. Ah, Deus me ama. Ou o oposto disso também. Ao passar, então, pelas tribulações, pelas dores, pelas provas, então, a dúvida. Que Deus é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que faz com que permite que eu sofra nesta terra. Que eu passe por experiências amargas nessa terra. E Paulo responde, esse amor é abundante. Foi derramado pelo Espírito Santo. Esse amor é eterno, não é casual, não nasceu agora. Esse amor é indigno, é imerecedor, porque Ele ama aquele
que não merece ser amado. É bem verdade, Paulo vai dizer, dificilmente alguém morreria por um justo. Poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas eu quero saber quem é que amaria o fraco, quem morreria pelo fraco, quem morreria pelo injusto, quem morreria pelo ímpio, quem morreria pelo pecador, quem morreria pelo seu próprio inimigo. Aí ele diz, Deus fez isso quando Cristo morreu por você. Deus fez isso quando Cristo morreu por mim, quando Cristo morreu por nós. Em um mundo marcado de incertezas, meus amados irmãos, o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo deve ser uma fonte de segurança inabalável. Inabalável. Em meio a todas as incertezas da vida, nós precisamos ter essa convicção, essa certeza, em meio a qualquer aflição, adversidade, problemas, dificuldades. Deus me ama. E se alguém questionar e perguntar acerca deste amor, eu posso responder, a cruz é a prova disso. A cruz é a prova disso. Morreu por mim, pecador. Indigno, fraco, ímpio, pecador e inimigo dele. Ele morreu por mim. Mas você está passando por isso, quem importa? Quem importa? Ele me ama. Como ele lhe ama se ele permite que você sofra? Que sofrimento, maior sofrimento teve ele na cruz, por mim, pecador, e me poupou do sofrimento eterno. Sofrimento eterno. O amor de Deus, irmãos, ele não começou em nossa conversão, nem depende do nosso desempenho aqui. Ele nos amou antes da fundação do mundo e manifestou esse amor na história e na nossa própria história. Então não é um amor de agora, não é uma paixão repentina, que ele olhou para você e disse, bom, vou amar você, gostei a partir de agora. Não, você nem existia e ele já amava você, você já estava no coração dele. Saber que somos amados por Deus enquanto éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos, isso nos impede, meus amados irmãos, de viver com arrogância espiritual. Por quê? Achar que somos alguma coisa. Essa verdade deve nos conduzir à humildade e a um coração cheio de gratidão. Quem era eu? Onde estaria eu agora, se ele não tivesse me amado? Onde você estaria agora, se ele não tivesse amado você? Onde está o nosso orgulho? Deve ser lançado fora. Nossa jactância, nossa soberba, achando que somos. Não. Humildade e gratidão no nosso coração. E por fim, meus amados irmãos, se tem algo que jamais devemos nos esquecer, apagar da nossa memória, tirar da nossa vida, é a cruz. Devemos mantê-la como centro da nossa vida cristã. Quando surgirem as dúvidas, quando surgirem os questionamentos, as provas, as adversidades, ou até mesmo o inimigo nos assaltar, questionando a nossa salvação, devemos dizer, eu olho para a cruz. Foi lá que o meu Jesus me disse que me ama. Me disse que me ama. Ele me ama, isso eu sei, Ele me ama. Isso basta, isso é suficiente. E se a graça, esse amor fosse um oceano, irmã Tamires, eu queria fazer o quê com este amor? Me afogar nele, me afogar. Fica de pé, queridos, vamos orar?